Oi pessoal, boa tarde. Então na aula de hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, certo? A gente vai falar sobre a representação decimal dos números, beleza? Então, dando início, certo? O que é uma unidade decimal, certo? É toda fração decimal, certo? De numerador 1, ou seja, toda fração em que o denominador é uma potência de 10, certo? Por isso decimal. E o numerador, ele é 1, por isso é uma unidade, certo? Decimal. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos, certo? A gente tem 1 sobre 10, certo? É uma unidade decimal de primeira ordem, que é representada por 0,1. Por quê? Basta que a gente faça a divisão de 1 dividido para 10, certo? 1 é menor que o 10, então não vou conseguir realizar essa divisão. Por isso, a gente usa o artifício de colocar o zero e a vírgula, e acrescentar um zero aqui no nosso numerador, certo? Então, 10 dividido para 10, aí 10 dividido para 10 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 10 é 10, e aí 10 menos 10 a gente consegue zerar, certo? Então, o 0,1 é nada mais nada menos que o resultado da divisão, de 1 dividido para 10, beleza? E a gente chama o 0,1 de 1 décimo, certo? E aí a gente tem a nossa unidade decimal de segunda ordem é o 1 sobre 100, certo? Realizando novamente a divisão de 1 dividido para 100, a gente vai obter como resultado 0,01, certo? E a gente chama o 0,01 de 1 centésimo, tá bom? Novamente, a unidade decimal de terceira ordem, a gente tem 1 sobre 1000, certo? E ela é representada por 0,001. Que também é a divisão. 1 dividido para 1000 é igual a 0,01, certo? E a gente chama essa unidade decimal de 1 milésimo, tá bom? E a gente tem o 1 sobre 10.000, que é uma unidade decimal de quarta ordem, tá bom? E é representada por 0,0001, e a gente chama essa unidade decimal de 1 décimo de milésimo, tá bom? Agora, a gente vai ver essas representações, certo? A gente sabe que a gente viu as ordens numéricas, né? As unidades, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar. Essas ordens inteiras a gente já conhece, certo? Agora a gente vai estudar as ordens decimais. São elas os décimos, os centésimos, os milésimos e os décimos de milésimos, tá bom? Então, a gente pode perceber, certo, que aqui nas ordens inteiras a gente tem uma unidade nesse primeiro. Depois a gente vai para um décimo, certo? Onde a gente divide o 1 por 10. Dividindo o 1 por 100, a gente chega nos centésimos, certo? Dividindo o 1 por 1000, a gente chega nos milésimos. E dividindo o 1 por 10.000, a gente chega nos décimos de milésimos, tá bom? Então, essas ordens decimais são as novas ordens que a gente vai estudar a partir de agora, tá bom? E as ordens inteiras são as ordens que a gente já conhecia. As unidades, as dezenas, as centenas e as unidades de milhar, tá bom? Então, vamos lá. Bia, como que eu escrevo, certo? Um número racional, ou seja, uma fração, na forma decimal? Basta, certo? Realizar a divisão mesmo, certo? 17 dividido para 10. Uma forma de fazer isso também é transformar essa fração em uma fração em um número misto, certo? Onde eu tenho um número inteiro e uma fração, e depois transformar isso, certo? Em um número na forma decimal. Então, vamos lá. O 17 dividido para 10, a gente pode reescrever ele, o 17, como sendo 10 mais 7, certo? E aí, separando essas frações, eu vou ficar com 10 sobre 10 mais 7 sobre 10. 10 sobre 10 eu sei que é 1 inteiro, mais 7 sobre 10. Dessa forma, eu cheguei em um número misto, certo? Agora, certo? Realizando essa divisão, 7 dividido para 10, tá bom? Eu sei que o 7 é menor que o 10, então eu não vou conseguir realizar essa divisão. Então, eu vou ter que colocar o zero e a vírgula e acrescentar um zero no meu numerador. Então, vamos lá. 70 dividido para 10 é igual a 7. Por quê? Porque 7 vezes 10 é igual a 70, certo? E 70 menos 70 eu consigo zerar. Então, 7 dividido para 10 é igual a 0,7.
1 inteiro mais 0,7 décimos é igual a 1 inteiro e 7 décimos. Beleza, pessoal? Dessa forma, eu transformo uma fração, certo? Em um número decimal, beleza? Aqui eu coloquei outros exemplos, tá bom? Outra forma de fazer isso é da seguinte forma, facilitando, né? Quando eu tenho um zero só, percebam que a minha vírgula ela anda uma casa para a esquerda, tá bom? Ou seja, a minha vírgula que está aqui atrás do 7, ela vem parar aqui na frente do 7, ela andou uma casa, porque eu tenho um zero. Agora percebam que se eu tenho dois zeros, certo? A minha vírgula ela vai andar duas casas decimais. Então, a minha vírgula que estava aqui atrás do 9, ela vai andar duas casas. Então, uma, duas. Então, ela vai ficar aqui ó, na frente do 4. 2,49. Então, percebam ó, que o nosso resultado é 2,49, tá bom? Então, aqui, ó, quando eu tenho 3 zeros, certo? A minha vírgula vai andar 3 casas. Então, ela está aqui atrás do 4, ela vai andar 3 casas. Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, certo? Então, ela vai ficar aqui, ó. Então, eu vou ficar 0,084, certo? Então, aqui eu tenho 84 milésimos, beleza? Dessa forma, a gente transforma números racionais, ou seja, frações, em números na forma decimal, beleza? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem a representação fracionária, a gente tem a representação decimal, certo? Onde a gente tem a presença da vírgula, e a gente tem a representação em número misto, onde a gente tem a parte inteira e a parte fracionária, tá bom? Aqui, a parte inteira, certo? Ela sempre vai ficar do lado esquerdo da vírgula. E do lado direito da vírgula, a gente vai ter a parte decimal, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Agora, como passar, certo? Da forma decimal para a forma fracionária. Percebam que eu quero passar aqui 3,9 para a forma fracionária. Um modo seria, eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu sei que o meu denominador vai ser 10, certo? Outra forma seria fazer a operação inversa que a gente fez no exemplo anterior, certo? Então, aqui eu tenho 3 inteiros, certo? E 9 décimos, ou seja, 3 inteiros e 9 sobre 10. Transformei esse número decimal em um número misto. E aí, como que eu vou ficar, né? 3 mais 9 sobre 10. 9 sobre 10. Aqui eu vou transformar o meu 3, certo? Em uma fração. Eu posso transformar o meu 3 da seguinte forma. 30 dividido para 10. 30 dividido para 10 é igual a 3. Tudo bem? E aí eu vou ficar com o mesmo denominador. Realizando essa operação de soma, certo? Eu vou repetir o meu denominador e somar os meus numeradores. Então, 30 mais 9 é igual a 39. 39 sobre 10. Beleza? E como eu havia falado para vocês, facilitando essa operação toda, eu poderia ver que eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, eu já sei que aqui o meu denominador vai ser 10, certo? E qual vai ser o meu numerador? O número inteiro, certo? Seria o 39, inteiro, sem a vírgula. Por quê? Porque a vírgula eu já representei como o meu denominador sendo 10, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho 2,16. Se eu quisesse, certo? Facilitar os meus cálculos aqui, eu ficaria com o seguinte. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então eu já sei que o meu denominador vai ter 2 zeros. Então, vai ser 100, certo? E o meu numerador vai ser 216, beleza? Da mesma forma, no último exemplo, certo? Eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, como que eu ficaria? Eu ficaria com o meu denominador tendo 3 zeros. Beleza? E o meu numerador seria o próprio 25, tá bom? Então, dessa forma, eu transformo números decimais em frações, beleza? A reta numérica. Então, agora a gente vai ver como que a gente representa esses números na reta numérica, como que a gente ordena esses números, tá bom? A gente já viu que os números naturais, né, 1, 2, 3, os números inteiros, eles podem ser representados em uma reta numérica. E a mesma coisa ocorre nos números racionais, ou seja, nos números com vírgula, certo?
Então, vamos representar 0,25 na reta numérica, tá bom? Representando 0,25, eu posso reescrever o 0,25 em forma de fração. De que forma? Eu sei que eu tenho duas casas, depois da vírgula, então o meu denominador vai ser 100. Ele vai ter 2 zeros, certo? E o meu numerador vai ser o 25. Simplificando essa fração, eu posso simplificar aqui por 25 e simplificar aqui por 25. 25 dividido para 25 é 1. E 100 dividido para 25 é 4. Ou seja, 0,25 é igual a 1 quarto, tá bom? Então, se eu quero representar 1 quarto na reta numérica, certo? Percebam que eu tenho aqui a reta numérica, onde o ponto A é o 0, o ponto B é o 1 e aqui eu tenho o ponto 2, certo? 1 quarto, percebam que é como se eu dividisse esse segmento, certo? Que mede 1 em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais, certo? Então, 1 quarto seria o quê? A primeira parte, essa parte aqui, ó. Um pedaço, certo? De 4 partes. Eu vou até marcar aqui de vermelho, tá bom? Seria um pedaço das 4 partes. Então, o meu 1 quarto seria esse pedaço aqui, esse ponto aqui, tá bom? Então, representando 0,25 na reta numérica, seria esse ponto aqui, beleza? Agora, a gente vai ver como comparar e ordenar os números racionais na forma decimal, tá bom? Então, vamos pegar, certo, esses seguintes números: 2,25, 2,75 e 3,25. E a gente vai representar eles na reta numérica, comparando e ordenando eles, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu sei a ordem deles? Como que eu sei que um é maior do que o outro, certo? O 2,25, ele é o menor desses 3 números, certo? Por quê? Porque ele está bem aqui assim, ó. Ele está em 1 quarto, certo? Do 2. Desse segmento que vai do 2 até o 3, ele está aqui no 1 quarto, tá bom? O 2,75, ele representa 3 quartos, ou seja, ele está à frente, beleza? Então, ele está bem aqui assim, ó. Aqui é o 2,25, aqui seria o 2,5 e aqui o 2,75, tá bom? O 3 e o 3,25, tá bom? Bia, eu não estou conseguindo entender direito. Então, vamos pensar como se tivéssemos esses valores em dinheiro, certo? A gente sabe que 2,25 é menor do que 2,75, beleza? Eu consigo comprar mais coisas com 2,75 do que com 2,25, beleza? Por isso, o 2,75 é maior que o 2,25. E, da mesma forma, o maior número entre eles é o 3,25, beleza? A gente pode comparar primeiro a parte inteira. Nos outros dois, a parte inteira é 2, e nesse daqui a parte inteira é 3. Então, esse número é o maior entre esses 3 números que eu coloquei aqui para vocês como exemplo. Tá bom, pessoal? Então, eu não vou passar nenhum exemplo, certo? Porque durante a aula a gente viu diversos exemplos enquanto eu explicava, tá bom? Então, eu vou passar para vocês como tarefa de casa, certo? Os exercícios do livro da página 177. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, beleza? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.